Boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 7 de abril. E nosso olhar vai estar voltado para a crise gerencial do governo Lula. Nós vamos discutir também a ofensiva dos sem terra pela reforma agrária. Nosso convidado para esse tema é o coordenador do MST do Rio, Guilherme Gonzaga. Também participa hoje do nosso programa a jornalista Elisa Mendes e mais uma vez está aqui conosco o jornalista Milton Coelho da Graça. Nós vamos debater ainda o agravamento dos conflitos no Iraque. E quem fala sobre esse assunto é o especialista em relações internacionais, Vitor Hugo Klagsbrun. E por último, vamos comentar a pesquisa que confirma o conservadorismo do brasileiro médio. E quem conversa conosco é o coordenador da Fundação Getúlio Vargas Opinião, Alberto Carlos Almeida. O Olhar 2004 está entrando no ar. Uma crise gerencial estaria tomando conta do governo Lula. Ela seria fruto de um dilema entre as antigas bandeiras do PT e a realidade vivenciada pelo partido no governo. E eu faço a primeira pergunta para o Milton Coelho da Graça. E pergunto a ele quais são, na opinião dele, os maiores dilemas do governo Lula. Eu preciso dizer quais são os maiores. São tantos, tão grandes, que escolher quais são os maiores é complicado. Quer dizer, você tem... Primeiro, você tem um partido que, as eleições, dividido por 14 correntes internas, né? A gente tem já tratado disso. É complicado para o PT harmonizar suas 14 correntes, que tem, dentre elas, ideologias bastante distintas. Tem, por exemplo, o MST, aqui do meu amigo, que nasceu com inspiração católica e cuja inspiração principal é o desejo de justiça. Justiça não tem nada a ver com eficiência. Então, a gente está com um debate estranhíssimo a respeito da terra, do problema da terra, que é colocando os empresários do agronegócio, que são empresários prósperos, que estão aplicando sistemas tecnológicos, gerenciais, os mais recentes possíveis, em conflito, dizendo que esse é o melhor caminho, e nós temos de lá uma organização que está querendo justiça, que é outra coisa completamente diferente. Essa contradição de eficiência e justiça não vai existir, porque não é assim, não vão resolver o problema. E esses dois elementos estão dentro do governo. Quer dizer, nós temos o Rosseto representando os princípios, o ministro Miguel Rosseto representando os princípios, vamos dizer, da justiça do MST, e nós temos lá o Roberto Rodrigues e Furlan encarnando os princípios da eficiência e encontrar o comando geral, o comando da política econômica e financeira. Agora, além disso, a base governamental aumenta ainda mais essa difícil possibilidade de conciliar objetivos, métodos diferentes. E aí nasce a crise gerencial que tem sido apontada. É impressionante como agora a gente fala nisso e se fala na crise gerencial. A coisa parece mais excitada nesse momento, porque o ex-presidente Fernando Henrique fez um artigo. E lá, eu me coloco eu mesmo a questão se ele não está botando a cabeça de fora antes do tempo, porque ficou claro que o ex-presidente Fernando Henrique está atrás de um novo mandato. Coisa que ele desmente durante essa semana, né? Ele desmente, mas de uma maneira que ninguém acredita, né? Porque de uma maneira como ele está, vamos dizer, chefiando, querendo claramente assumir a chefia da oposição, fica mais ou menos evidente a sua ambição política de um novo mandato. O que complica mais você... Pois não. Eu acho que você fez uma afirmação de que o movimento sem terra seria uma das tendências internas do PT, e isso não é verdade. Nós temos uma relação com o PT, que o PT originalmente surgiu da classe trabalhadora, com os anseios históricos da classe trabalhadora, e nesse sentido, muitos dos anseios do PT, muitos dos anseios do MST e do PT se confundiam. Mas nunca houve uma vinculação de qualquer natureza entre o MST e o PT. Mas eu não disse. Pelo contrário, algumas vezes houve, inclusive, posições diferentes. Mas eu não estou incluindo o MST entre as 14 correntes do PT. Eu apenas mencionei o MST com uma organização que tem uma filosofia que não é idêntica, por exemplo, à dos trotskistas, que forneceram vários quadros para o governo, como o ministro Pallotti, o ministro Gushiken, são oriundos de um outro tipo de pensamento político. O próprio ministro Rosseto. Exatamente. Então você tem o Frei Beto ao lado direito do presidente Lula, representando ideias muito próximas do MST,
E você tem pessoas como o Zé Dirceu, o ministro Zé Dirceu, que é um outro tipo de político, formado, né, o que foi chamado aí pelo Senna de bolchevismo sem utopia, até sem razão. Enfim, é muito complicado para o presidente Lula, não teve tempo de materializar um projeto claro para o governo, porque teve logo de início, a partir da Carta dos Brasileiros, de assumir certos compromissos para garantir a governabilidade, e esse choque até agora não se resolveu. Mas, Milton, não foram tantos anos criticando o governo que não já teria dado tempo? Se ele está criticando, a gente critica aquilo que a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, se ele criticava o governo do Fernando Henrique, já não teria condições de ele saber, então, qual era o modelo correto e aplicar esse modelo, porque até então a gente não viu um modelo de governar maravilhoso como ele... Essa esperança que a gente tinha logo após as eleições. Já não era hora de ter esse governo? Mas nunca o PT formulou um modelo claro para o governo. Ele formulou críticas a um modelo de governo que o PSDB e o PFL estavam governando o país com ele há 8 anos. Mas ele nunca formulou claramente um projeto de governo. E a partir da Carta dos Brasileiros, em junho de 2002, e depois com o período de transição em que eles tiveram de enfrentar o perigo de colocar em risco a governabilidade logo no início do mandato do presidente Lula, isso aí complicou, porque eles passaram a desenvolver um realismo político, uma realpolitik, que contrariava todos os sonhos de todas as correntes do PT. Né? E essas correntes são interessantes, eu só queria dizer que elas têm, vamos dizer, fundamentos ideológicos muito separados. Quer dizer, a democracia socialista, ela está junto com o PT, junto com a articulação, por exemplo, dentro do PT, mas ela pensa de maneira muito diferente. Você tem elementos da Igreja Católica, você tem elementos de antigas organizações trotskistas, e você tem quadros do movimento sindical que vieram da prática de um sindicalismo de resultados. E essas três, só para pegar 3, não pegar as outras que existem, elas têm completa divergência em matéria de objetivos políticos. Mas desde 97 a articulação domina, quer dizer, ela sempre dominou o partido. Em 97 o domínio se tornou inquestionável. Mas, por exemplo, no Rio não. Governo... No Rio não. Não, mas estou falando do Diretório Nacional. Né? Quer dizer, no Rio não dominava e veio em 98 a intervenção. Né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul ela nunca dominou. Mas não, estou dizendo, nacionalmente o país... Ela conseguiu ter uma direção nacional com maioria de articulação, então, mas... dá a tônica do partido, e quando chega ao poder isso fica mais fácil ainda, porque você tem a máquina governamental atuando sobre o partido. Né? Então, as eleições, por exemplo, a escolha do presidente do PT, quer dizer, futuramente vai haver uma eleição, mas isso foi uma coisa automática dentro do controle, né? O vice-presidente, o José Genuíno assumiu, e a capacidade agora de cooptação da articulação é muito maior do que era antes. Eu acho que a questão é mais grave. Eu acho que a crise não é uma crise de governo. Eu acho que a sociedade brasileira vive uma crise grave. A sociedade brasileira vive uma crise grave que vem tentando solucionar essa crise de diversas formas, e eu acho que chega um determinado momento que a crise está colocada como uma crise de parto, né? Onde não tem mais alternativa que não seja a decisão de por onde que a sociedade brasileira quer caminhar. E aí você tem vários fatores que indicam isso, né? Alguns fatores colocados tanto pela política interna quanto pela política externa. Em relação, em especial, ao governo Lula, o Lula vinha dizendo já desde a campanha que pensava na possibilidade de construir um grande projeto de unidade nacional. Isso é uma coisa vaga, né? Da questão da negociação. Quem é contra a unidade nacional? E vamos fazer um projeto da unidade nacional. O problema é que para fazer um projeto de unidade nacional, alguém tem que perder. Exato. Porque não dá para um processo todo mundo ganhar num processo onde você não tem crescimento. De alguma maneira, já a unidade nacional, por exemplo, a política econômica é consensual entre PSDB e PT. A política econômica que o PSDB adotava, o PT adotou. Mas aí que está o problema. Isso é um consenso. É um consenso que você pode fazer um consenso partidário, mas você continua desagradando grandes setores da população. Tanto setores populares quanto os setores que querem crescer. Na hora que voltar a crescer, todo mundo vai ficar feliz e vai esquecer que foi por causa desse sacrifício que vai voltar a crescer. O problema essa é a dificuldade. O problema é que quem está perdendo hoje, e aí você tem outro fator, esse ano é um ano eleitoral, esse é outro fator grave, né? O problema é que quem está perdendo hoje está absolutamente descontente, porque também não vê no cenário futuro uma perspectiva de crescimento. Todo mundo está perdendo, exceção dos banqueiros? A queda o ano passado... População toda. Quando o PIB não aumenta, está todo mundo perdendo. A queda
do PIB no ano passado foi de 1,5%. Se você considerar que o PIB decresceu uma parte, mas que a população econômica ativa cresceu uma parte, e se você tirar desse PIB o que está relacionado com exportação, que a exportação cresceu enormemente no ano passado. Mas essa queda se deve às expectativas geradas pela eleição do Lula, e o Lula teve que adotar um remédio mais amargo do que seria se não fosse aquela expectativa. A gente sabe disso. O que aconteceu com o Fernando Henrique, por exemplo, durante o governo Fernando Henrique, ele retomou o crescimento econômico, não fosse um apagão, foi um problema gerencial do setor energético dentro do governo Fernando Henrique. Mas previsível. Não, tudo bem, mas um erro governamental. Sim, né? Alardeado, mas não acreditado. É um erro de gerência. Né? Mas, inclusive, a popularidade do presidente estava em curva ascendente até o dia do apagão. Depois ela caiu de novo. Nós entramos em crises sucessivas, apagão, crise internacional do 11 de setembro e a eleição, ano de 2002. Agora é a chance de retomada disso. É claro que crises internacionais podem ocorrer, que venham a prejudicar isso. Mas o fato é que o primeiro ano do governo Lula foi para desfazer o último ano do governo Fernando Henrique. Das expectativas geradas... Mas você acha que o PT tem um plano de governo? É manter a política econômica que foi estabelecida nos 8 anos anteriores. A política econômica, quer dizer, isso daí, o Brasil está passando por um ajuste fiscal que o governo Fernando Henrique, esse foi o grande problema do governo Fernando Henrique, ele teve as condições políticas, né, muito mais do que esse governo, de fazer um ajuste fiscal. Pelo bem. Né? Agora ele tem que ser feito pelo mal. O que significa isso? Ou se faz, ou a política econômica ela vai dar com os burros na água. Ele assinou com uma promessa também falsa. Acho que a venda das empresas estatais serviria para abater a dívida. Mas em vez de fazer ajuste fiscal maior. Essa também é a grande ilusão gerencial dele. Mas foi melhor ter vendido do que não. Porque se você tivesse ainda com elas hoje, aí seria bem pior do que não ter. Tudo bem. Tem dois graus de problema. Com a Telemar eu ponho em dúvida isso. Tá? Quem é carioca vive aqui, usa telefone, fica em dúvida se a privatização foi tão boa assim. Tem dois graves problemas daí. Primeiro que eu acho que o governo Lula assinou uma carta aos brasileiros e não cumpriu essa carta aos brasileiros. Por quê? Não, eu acho que a carta... Cumpriu. A carta dizia que ia manter a política de juros, a política de metas de inflação e superávit primário. São o tripé da política econômica também que está na carta dos brasileiros. Quando eu digo que ele não cumpriu, eu estou fazendo uma ironia. Se ele tivesse cumprido, ele teria mantido o superávit primário na forma que estava previsto, por exemplo, e não elevado o superávit primário. Mas ele não podia porque ele era Lula. Serra podia diminuir, Lula não. Porque Lula gerava uma expectativa contrária a esse tipo de política econômica. Então, para gerar credibilidade, ele tem que aprofundar o superávit primário. Se fosse o caso, por exemplo, que aprofundasse, então, nessa perspectiva sua, que aprofundasse no primeiro ano. E não que fizesse, como o ministro Palocci vem dizendo, sim, foi feito no primeiro ano, e segundo o ministro Palocci, ele manteria essa política por 10 anos. Porque ela vai diminuir a relação e o PPA está previsto ela vai diminuir a relação. Eu não queria entrar, quer dizer, manter nessa discussão econômica, mas inclusive aí só é a minha área. Do segundo problema que... Mas eu acho que, seja como for, se havia outra alternativa ou não, certo? Sempre há outra alternativa em economia, né? Não tenha dúvida. Mas, independente disso, o que houve foi uma decisão do eleitorado de que certas coisas na área econômica tinham que mudar. Exatamente. E você, na área política, você frustrou uma boa parte das pessoas que votaram nele, né? Sejam com entendimento, não vão ter esse entendimento que o Alberto está colocando, né? Que era justo, que não era justo, na verdade está todo mundo sentindo que estava piorando e continuou piorando mais ainda. Essa que é a questão. Então, em vez de melhorar, politicamente, quem votou neles saiu bastante frustrado. E isso não acontece só aqui, acontece no Peru, né? Com gente que vem com essa política de manutenção de superávit, de manter a cara para fora, para ver se o capital não sai. E vários outros países que começaram com grande popularidade, 2 anos depois, foi lá embaixo. Interessante. E com o Lula não está sendo diferente. Eu acho que achar que porque eu estou agradando os banqueiros internacionais e eu tenho um cacife político para aguentar durante muito tempo, até um dia, sei lá quando crescer, isso é uma ilusão de que hoje em dia está se mostrando que acaba muito rápido. Né? E eles estão caindo nisso. Quer dizer, não estou nem discutindo a parte econômica, porque aí a discussão vai longe. Né? É a minha área, entendeu? Há outras alternativas. Mas o eleitorado que votou nele está, evidentemente, sendo frustrado por uma política que não foi essa. A gente votou, desculpa, também votei, por uma mudança de alguma coisa. E a mudança não houve. Só não leu a cara ainda, só queria uma mudança. Um de cada vez, senhores. Eu estava dizendo que o governo Lula tinha apresentado, na minha perspectiva, 2 grandes problemas. O primeiro foi o descumprimento e a ironia em relação à Carta aos Brasileiros. O segundo que eu ia colocar foi exatamente o que você colocou.
de deixar uma expectativa, uma perspectiva clara para a população, que o único caminho que teria para a política econômica brasileira era aquele que, no meu entendimento, não é. Existem várias outras alternativas na política econômica brasileira que não vem sendo adotado. Nós, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, temos considerado um dos principais problemas do governo Lula é a manutenção de uma política econômica neoliberal que restringe a área social, restringe o acesso da população a bens e serviços que sejam fundamentais, principalmente para salvaguardar interesses internacionais e mecanismos financeiros internacionais. E aí joga um pouco peso que o Brasil pode ter enquanto uma economia, enquanto uma nação mesmo, né? E aí vem um problema grave que foi os 8 anos do governo Fernando Henrique, mais o governo Fernando Collor, que desestruturou o Brasil enquanto nação. Essa é uma gravidade, né? Então pega com o Estado brasileiro, o governo Lula pega o Estado brasileiro bastante fragilizado. Mas mesmo fragilizado, o Estado brasileiro tem força para fazer várias coisas que o governo Lula não tem apostado nessa direção. Quer dizer, não tem nada de surpreendente o movimento do Lula. Quer dizer, a Espanha de Felipe González foi isso. Felipe González era um socialista que adotou políticas liberais. Mitterrand ficou 14 anos no poder, só no primeiro ano ele adotou políticas tipicamente de esquerda. E aí o capital saiu da França, ele ficou os outros 13 anos adotando políticas liberais. Então não tem nada de surpreendente. O Lula está trilhando um caminho que toda a esquerda europeia fez nos anos 80, anos 90. Ele só chegou um pouco depois. Perfeito. E a Europa hoje está bem, quer dizer, então o Brasil, ele tem todas as condições de caminhar, está caminhando na direção certa, não há a menor dúvida disso. Perfeito. Coelho da Graça, você quer deixar seu contato? Está no ar seu contato? Está lá, exatamente. Obrigada. Intervalo, na volta nós vamos debater o avanço do MST. A gente conversa com o coordenador do movimento no Rio, Guilherme Gonzaga. Já já. TV é uma emissora da Rede Brasil. Recebemos uma carta da Lucy Magalhães, ela é espectadora assídua, ela está reclamando que ela ouve um ruído da TVE, que é um ruído constante, e ela diz que às vezes é muito alto. Ela tem uma boa antena, ela já chamou um técnico e ele disse que isso é um problema da gente. Enfim, eu vou encaminhar sua carta, a parte técnica aqui da emissora. Obrigada. Um outro e-mail vem do Marcelo, ele é de Brasília, e ele diz que ultimamente o nosso programa tem focado muitas questões internacionais. E ele sugere que a gente debata mais as questões internas. Você não tem visto nosso programa, porque a gente não faz outra coisa, né? A não ser discutir as questões internas. E por fim, Estevam é do Maitá, aqui no Rio, e ele está comentando a questão do jornal americano ter acusado o Brasil, né, do nosso programa nuclear, com insinuações indiretas de que a gente talvez estivesse enriquecendo urânio, o intuito bélico. Pena que você perdeu a entrevista aqui ontem do ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral. Ele explicou isso assim primorosamente. Estão dizendo que isso é mais uma jogada, né, dos americanos para, através, né, da divulgação disso, haver permissão para eles entrarem aqui onde, né, acontece toda a usina do urânio e descobrir qual é a nossa tecnologia, que é uma tecnologia muito própria do Brasil, que o Brasil desenvolveu sozinho, e que é diferente da tecnologia de vários outros países. Então, de repente, eles podem copiar, por isso a coisa está sendo feita de uma maneira bastante discreta. Obrigada aos três pelo e-mail. Se você também quiser participar do nosso programa, você pode fazer como eles. Nos envie um e-mail, endereço celular 2004@tvebrasil.com.br. A ofensiva do MST, os líderes do movimento defendem a ocupação de terras produtivas e ameaça invadir novas propriedades. Estamos aqui com o coordenador do MST do Rio de Janeiro, Guilherme Gonzaga, e eu começo o debate com ele pela frase do dia. Essa frase foi dita pelo bispo de Presidente Prudente, Dom José Maria Saracho. Ele fala sobre a luta dos sem terra e disse o seguinte: eles não roubam, e se roubam é para comer, e aí estão certos. Guilherme, você acha isso certo? Você acha que roubar para comer está tudo certo? Primeiro, eu acho que tem que ser visto em que perspectiva, Lúcia. A sociedade, eu acho que o direito à vida tem que estar acima de qualquer outro direito, né? O mais importante numa sociedade é que ela garanta aos seus cidadãos o direito de viver, né? E se uma sociedade causa esse tipo de justiça, não tem que cobrar das pessoas
né, que estão submetidas a esse tipo de opressão, se está certo ou se não está. Eu poderia te inverter isso daí. Você está perguntando para mim se roubar para comer está certo. Eu te perguntaria o seguinte... Não, quem diz é o bispo, tá. né? Não, pois é, mas você... Estou querendo ver a sua opinião sobre o bispo. A fome, né, a necessidade de ter que comer roubar para comer está certo? Eu acho que não é uma questão de julgamento de valor. Eu acho que essa também é uma opinião do bispo, né? Eu acho que nenhuma sociedade que precisa levar as pessoas a terem que roubar para comer está certo, né? Não acho, da mesma forma, roubar para comer está certo. Eu acho que uma sociedade que leva a ter que roubar para comer não está certo. Uma sociedade como, aí eu acho que como a sociedade brasileira, por exemplo, que tem a concentração da terra, a segunda maior concentração de terra do mundo, onde que em torno de 1% dos proprietários detém de 44% a 46% das terras, aí depende, varia um pouco do cálculo que é feito. Uma sociedade onde, e a maior parte dessas terras absolutamente griladas, né? As terras mais da região litorânea do Brasil, algumas, desse ponto de vista do direito que foi colocado aí, você pode dizer que tem propriedades, tem proprietário legalmente estabelecido. As terras, quando você vai afastando do litoral do Brasil, são todas griladas. As do litoral também foram. Não, grande parte do litoral também. Grande parte do litoral também. Capitaniza e acabou. No Rio de Janeiro, uma coisa que a Constituição determina e que nunca foi feita, por exemplo, é a discriminação de terras públicas, né? O Pontal do Paranapanema é um caso grave. É um caso grave. Nenhuma área do Pontal do Paranapanema é de posse regular. Todas as áreas do Pontal do Paranapanema, com exceção das áreas de assentamento, não tem posse regular. Guilherme, eu queria te perguntar especificamente sobre essa última invasão, sobre uma invasão de Mangaratiba, que é uma área litorânea, uma área turística, que eu acho até que foi, talvez, essa a intenção na hora de começar agora a fazer ocupação em área turística para ver se chama a atenção do governo, onde, por acaso, nesse caso, eu tenho acesso a várias pessoas lá de Mangaratiba, onde me disseram assim, todo mundo entrou na fila para poder colocar o nome, pessoas que têm comércio, pessoas que têm meio de subsistência lá de Mangaratiba, vão todos para a fila. E daí eu que nunca tive essa informação, fiquei pensando, nossa, mas que zona, né? E o movimento é dos sem terra, de quem realmente está necessitando da terra, ou quando chega numa cidade as pessoas vão lá e começam a se inscrever? Primeiro que essa questão de Mangaratiba, esclarecendo isso. Essa área é uma área que tinha sido vistoriada pelo INCRA, dada improdutiva, né? Era uma área que tinha utilização agrícola, foi vistoriado pelo INCRA, dado produtivo algum tempo atrás. O proprietário recorreu na justiça da improdutividade da terra e nesse meio tempo conseguiu, de forma que não está muito claro, transformar a área numa reserva de proteção natural, particular de proteção natural, a RPPN. Não ficou muito claro como é que isso aconteceu, porque se a área estava sob júdice, não poderia ser transformado no RPPN, né? Que foi um recurso claramente utilizado para defender aquela particularidade daquele latifúndio. Em relação à montagem do acampamento, e aí tem um dado interessante, o acampamento dos trabalhadores rurais sem terra é uma forma de colaborar com o governo que queira realizar a reforma agrária. Por quê? E aí eu vou só dar alguns dados para chegar na resposta da sua questão. Primeiro que você forma uma comunidade ali. Várias pesquisas do próprio INCRA, na gestão do Fernando Henrique, portanto totalmente insuspeito, comprovam que assentamentos que eram feitos pela desapropriação da fazenda e que pegavam várias pessoas de diferentes comunidades assentadas ali, a possibilidade do sucesso daquele assentamento dar certo era muito pequena, porque as pessoas não se conheciam, tinham uma relação de comunidade. Essa é uma função do acampamento, né? Fazer com que as pessoas se conheçam, fazer com que as pessoas passem a ter um projeto em comum e também que mostre a necessidade concreta de ter a terra. Uma coisa no primeiro momento, quando você chega lá, botou a terra, botou lá a lona e todo mundo fica imaginando que vou para lá e vou conquistar minha terra. Outra coisa é o processo de luta, né, que demora, que é um processo de duras negociações, um processo que é absolutamente acompanhado e fiscalizado pelo INCRA. Agora, tem uma política nacional estabelecida pelo INCRA em parceria dos movimentos sociais
quem são as pessoas beneficiadas da reforma agrária. Agora, Guilherme, então, nesse primeiro momento, por exemplo, quando você vai lá e bota a lona, vai um grupo de pessoas que se imaginam beneficiadas da reforma agrária. Agora, na medida que elas vão sabendo que elas não são beneficiadas da reforma agrária, elas vão saindo. O que está chocando a opinião pública não é assentamento. Esse é o caso de Mangaratiba, eu sou um amigo de Mangaratiba, vou te contar. É a invasão da área florestal. O campo de Os eucaliptos. invasores derrubaram todos os eucaliptos sob o argumento de que não se come eucalipto. É uma frase bonita, mas é um argumento péssimo. Trigo também não se come, né? Então, qual é a justificativa que você pode dar para que um grupo do MST, vamos dizer que não tenha sido o MST, mas eram militantes do MST que... Por que fizeram isso, que é uma coisa péssima para a imagem do MST? Tá, eu vou explicar a ocupação da Veracel no sul da Bahia. Isso. A Veracel é uma grande multinacional ligada à Aracruz, com a empresa nacional, junto com uma empresa, se não me engano, belga. Isso. Né, que tem um consórcio que produz enormes quantidades de terra no sul da Bahia. Essas terras do sul da Bahia tomadas de ribeirinhos, de pessoas que trabalhavam lá com pesca, os caiçaras e dos índios no sul da Bahia. Foi feita uma grande devastação da Mata Atlântica. Tomadas à força? Tomadas à força, muitas delas tomadas à força, tomadas por falsificação de documentos. E aí você chegava lá e dizia para uma comunidade indígena que estava lá há séculos, olha, essa terra agora é minha. Né? E o pior, Milton, muitas dessas áreas com desmatamento da Mata Atlântica. Então, quando eles falam que estão recuperando a Mata Atlântica, isso não é verdade. A Mata Atlântica foi desmatada para ser plantada eucalipto. Como aconteceu no Espírito Santo. O Espírito Santo é o estado brasileiro que tem a menor proporção de Mata Atlântica relativamente, proporcionalmente ao território e que tem a maior plantação de eucalipto. Outra questão que está sendo colocada é qual é a função do uso da terra no Brasil. Eu concordo com você. Como é que você justifica a derrubada do eucalipto? Essa é a questão. Tem uma internacionalização da terra no Brasil claramente colocada. Né? Hoje, os grandes proprietários de terra no Brasil hoje são as empresas multinacionais que não utilizam a terra ou utilizam mal, por exemplo, com o plantio de eucalipto. O plantio de eucalipto ele causa uma série de problemas de impactos ambientais e sociais graves. Né? O eucalipto é absolutamente concentrador de renda. O eucalipto você planta agora e vai cortar daqui a 2 ou 3 anos e naquele período... Isso é decidido como juridicamente ou é decidido por um movimento que tomou a decisão que isso é ruim? Nós temos um sistema legal que permite ao MST e a outras forças políticas que faça justiça contestar isso tudo que você está dizendo. A ilegalidade da posse das terras, a destruição da Mata Atlântica e sua substituição por eucalipto, seja o que for. Acho que o remédio para isso não é invadir a terra e derrubar o eucalipto. Sim. A derrubada do eucalipto que teve lá, pelo que está colocado nos próprios jornais e informações da própria Veracel, foi uma área equivalente a 26 hectares onde estão sendo montados os acampamentos. Não há nenhum indício até agora que tenha uma derrubada grande de eucalipto. Eu estou falando por dados. Mas simbolicamente isso daí significa o seguinte: rompeu-se o princípio de que a terra improdutiva é que ia ser invadida. Porque agora, essa terra é produtiva. Tem que ser caracterizado o que é a produção, por exemplo. Mas quem caracteriza o MST? Não, o problema é o seguinte: o sistema judiciário brasileiro hoje, ele é aliado, talvez eu pudesse usar um termo até mais forte, ele é comprometido historicamente com o latifúndio. O sistema judiciário brasileiro hoje é comprometido historicamente com o latifúndio. Então não tem jeito, tem que invadir. Tem que ser questionado o sistema judiciário brasileiro que está colocado hoje. Tem despejo, reintegração de posse em áreas absolutamente absurdas. Concordo, área, por exemplo, que tem área de trabalho... Agora, olha só, a implicação disso é o seguinte: eu me recordo que durante a campanha eleitoral de 2002, o primeiro semestre de 2002, não tinha começado ainda o horário eleitoral gratuito, o MST, numa clara provocação ao governo, invadiu a fazenda dos filhos de Fernando Henrique em Buritis. Não foi uma clara provocação ao governo aqui. Não, olha só, o Lula, na época, tinha o programa gratuito, aquele programa gratuito de primeiro semestre, não era propaganda, e o PT e o Lula foram para a televisão atacar duramente essa invasão, dizendo que aquilo jamais seria tolerado no governo dele. Isso aí está gravado, documentado, etc. Eu sei disso porque eu estou escrevendo um livro sobre a eleição do Lula e eu acabo de escrever esta parte. O governo ele tem dado declarações, o ministro da Reforma Agrária, o Miguel Rosseto, tem dado declarações contra essas invasões. Mas se o governo não fizer nada, da mesma forma que o MST acha legítimo invadir, os proprietários vão achar legítimo se armar para defender suas terras.
né? E certamente isso daí, se é que no jornal não está pipocando, ainda não foi noticiado, vai começar a acontecer de uma forma, não surpreenda se houver ou o recrudescimento da UDR ou uma organização congênere em breve, caso o governo não faça nada. E não dê sinais claros de que o governo irá manter a ordem, seja ela desfavorável ou não à MST. Sim. Isso daí, enfim, eu estou dizendo assim, do ponto de vista de um proprietário, se ele perceber que o governo não vai fazer nada, e, obviamente, o proprietário está vendo o seu discurso na televisão e sabe o que o MST pensa, ele vai dizer, bom, ele pode invadir a qualquer momento, a decisão dele, quer dizer, como a igreja disse, não, a terra é de Deus, então todos podem ir lá. Então, simplesmente, se não tiver uma defesa jurídica disso, de poder de polícia, claro, os proprietários irão considerar legítimo, do ponto de vista deles, se armar. E aí você tem um conflito armado. Eu acho que a alternativa para essa questão, primeiro tem duas questões que você coloca aí preliminares antes de entrar na questão central, que eu acho que não dá para deixar passar em branco. Primeiro que existe uma clara diferença entre invasão e ocupação, e o que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra faz é ocupação. Já foi... Ele não invade? Como é que ele ocupa sem invadir? É uma diferença semântica. Não é uma diferença semântica, é uma diferença conceitual. A doutora Fernanda, quando esteve aqui no programa, inclusive, ela Mas, Guilherme, me explica, como é que eu vou entrar numa fazenda que não é minha, numa terra que não é minha, sem invadir? Não, existe uma ocupação. A diferença fundamental é o seguinte, você faz isso com um grupo de famílias que está ali reivindicando a desapropriação daquela terra para fins de função social. Tá? Você não está esbulhando um bem alheio em interesse próprio. Você não está esbulhando bem alheio, você está cobrando e reivindicando que um artigo da Constituição Federal seja cumprido. E aí entra na segunda questão, ainda antes de entrar na questão que você colocou, não foi a título de provocação, foi uma forma de denunciar a sociedade brasileira duas coisas. O presidente Fernando Henrique não precisava de ter uma fazenda. Ele tinha essa fazenda para se considerar da elite, porque hoje no Brasil, para você se considerar da elite, você precisa ter um latifúndio. Ninguém precisa nada, eu não preciso dessa camisa. A segunda que não, não precisa de nada. É claro, ele não utilizava aquela terra. Posso fazer uma pergunta? Aquela questão, por exemplo, de que ele dizia, eu preciso passar o final de semana, etc., preciso ter um lugar para descansar, isso daí, tá? Ele não precisava ter uma terra daquela extensão. E depois, outra questão, aquela terra era grilada. Durante todo o tempo que aconteceu aquilo, o governo Itamar Franco teve uma postura, por exemplo, de não acatar o que vinha sendo decidido pelo governo federal, e nunca o governo federal reagiu de forma mais forte contra o governo Itamar Franco. Por quê? Porque o Instituto de Terra de Minas Gerais, naquela época, era coordenado pelo Marcelo Rezende, que foi presidente do INCRA no início do governo Lula, tinha documentos comprovando claramente que aquela terra era grilada. E por que não foram as justiças? Nós temos justiça O problema nesse país. Bom, mas não era a única terra grilada no Brasil e também não era a única terra de alguém que não precisava de terra para descansar, mas era do presidente. Porque poderia ter sido invadido uma terra de alguém da elite ou quisesse se tornar da elite e por isso comprou uma fazenda e que também fosse grilada. Mas foi justamente a do presidente que foi invadido, foi uma coincidência infeliz. Sim, não é uma coincidência infeliz. Mostrou-se claramente ali isso que eu tinha falado aqui antes, né? Que mais do que uma aliança, uma conivência que tem o Estado brasileiro com e o Lula se pronunciou claramente contrário a isso. Sim. Mas o Lula é uma coisa, a MST é outra. É outra. A questão pois é, então o governo não pode se comportar como aliado do MST agora, sob pena de gerar reações dos proprietários. Agora, Guilherme, deixa eu fazer uma pergunta. Só para colocar a questão final, assim, que ele colocou ali, que eu acho que é a questão central, sobre o agravamento da questão agrária no Brasil. Né? De um lado, tem de 4,8, 5 milhões de famílias trabalhadoras rurais sem terra, e de outro lado, em torno de 55 mil grandes propriedades, muitas delas ligadas a mais de uma empresa ou mais de um dono. Então não dá nem para dizer que são 55 mil proprietários, são 55 mil propriedades. Essa questão tem que ser resolvida com a implantação concreta da reforma agrária, efetiva da reforma agrária. Veja só, em países desenvolvidos a população rural é 5%. A reforma agrária tem que ser... 3%, 5%. O Brasil está 20%. O movimento sem terra é um movimento fadado à extinção, porque o Brasil vai diminuir de 20% para 5%. A segunda geração de quem ocupa... continuar utilizando o modelo americano. E se for continuar utilizando quem o se modelo urbaniza? americano... Todo mundo que se urbaniza com o modelo espanhol, italiano... Se você utilizar, por exemplo, o na critério da europeia, 5%, 7%, é uma coisa irrelevante. Um de cada vez. O fato é o seguinte, quando há ocupação de terra, os filhos dos sem terra que ocuparam, eles vão estudar computador. Eles querem trabalhar em informática. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Olha só, trabalhar para comprar uma terra depois. Silêncio, senhores. Não adianta vocês falarem junto, porque ninguém ouve nenhum.
nem ouve o outro. Então tem que um se calar para ouvir o outro e depois falar, ok? Ele colocou aqui, Vamos só um instantinho, Guilherme, vamos ouvi-lo, que ele está pedindo para falar já há algum tempo. Por favor. A minha pergunta é a seguinte: precisamos mudar alguma coisa no campo brasileiro? Não vai mudar, a não ser que haja um movimento social, concorda? Sim. E o que está mudando é em função desse movimento social, que é o MST. Esperar que a justiça atue para mudar alguma coisa do status quo no campo, vai esperar mais 500 anos. Não vai mudar. Então, o movimento que está fazendo essa mudança é o MST. Se em algum momento achou que era de boa marketing, de boa estratégia política invadir a fazenda do presidente e não outra qualquer, é uma decisão política que o movimento tomou em algum momento naquela região. A gente vai ter que discutir isso naqueles coisas, mas é do movimento. Agora, o movimento é a única coisa que está fazendo mudar alguma coisa na estrutura agrária brasileira, né? Então, disso não tenha dúvida. Você concorda com isso? Com certeza. Se quer mudar, vai ter que mudar mexendo em algumas coisas, fazendo com que a justiça se mexa, vai passar por cima de alguma regra para impor outras regras, porque essas que estão aí não vão levar a qualquer tipo de distribuição de terra. Mas nós confiamos na Constituição de 88, ou nós confiamos na Constituição de 88 e na possibilidade de melhorá-la, ou aí nós estamos falidos. Qualquer lei tem que ser aplicada. Sim, e para ser aplicada é questão de quero dizer, não é o movimento tem de respeitar a Constituição também. Não, ninguém está respeitando. O que nós queremos é que a Constituição seja cumprida. Deus me livre. O que nós queremos é que a Constituição pode ser interpretada de várias formas. Você vai fazer reforma agrária para o quê? Criar uma agricultura de subsistência para o dono da terra? Não, não é para agricultura. A agricultura comercial eficiente brasileira, nós sabemos que não é essa. A agricultura familiar é responsável por 75% do que você consome. Mas não é a agricultura brasileira competitiva que tem conquistado mercados, não é essa. Ah, mas aí qual a perspectiva? A produtividade é muito baixa. Para nós, a agricultura está colocada numa perspectiva de não só quer a terra, mas quer o governo subsidia o trator, o fertilizante. É um funcionário público, basicamente um funcionário público. Para nós a agricultura tem que ser colocada como para garantir a soberania alimentar, o direito básico da população de se alimentar para não precisar roubar para se alimentar. Segundo, que a reforma agrária tem que ser encarada como uma política de governo, da mesma forma que foi encarada uma série de outras coisas para evitar a violência que está acontecendo. A reforma agrária tem que ser considerada como uma prioridade e uma política de governo. Guilherme, olha só, você quer que eu mostre isso aqui? Essa é uma revista de vocês, não é isso? Isso, uma revista que a gente está deixando aqui com o programa, Olhar 2004. Perfeito. E quem quiser essa revista consegue como? Pode, daqui a pouco a gente vai deixar o correio eletrônico do movimento. E tem uma outra campanha pelo direito ao trabalho. Sim. Né? Deixa eu botar aqui na frente. Que hoje... Isso também é uma publicação de vocês. Da coordenação dos movimentos sociais, que junta CNBB, CUT, MST, UNE, outras entidades, que está fazendo uma grande campanha para tentar enfrentar o principal problema do Brasil hoje, que é o desemprego. Guilherme, obrigada, né? Boa sorte. Para vocês, esse é um assunto que, sem dúvida, está em evolução, não é isso? Sim. Você deixa o seu contato? Sim. semterra@mst.org.br, que é o contato a nível nacional, e aqui no Rio, mstrio@datatri.com.br. Valeu. Obrigada. Intervalo de novo, e na volta vamos discutir o agravamento dos conflitos no Iraque. Nosso convidado é o especialista em relações internacionais, Vitor Hugo Klagsbrun. No Minuto, TVE, uma emissora da Rede Brasil. No Iraque, os combates entre as tropas americanas e as forças da resistência se agravam. No último confronto, 12 fuzileiros americanos morreram e 24 ficaram feridos. Vitor Hugo Klagsbrun está aqui conosco. Ele é coordenador da pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. E eu pergunto a ele, a situação está ficando dia a dia pior, não está, no Iraque? Ela está se deteriorando muito para os americanos. Se você olhasse... Quer dizer, nós até discutimos aqui nesse programa, fatalmente, quando você invade um país, você unifica todo mundo desse país contra o invasor. Isso acaba acontecendo. E nós temos que reconhecer que os americanos não são muito habilidosos nessa questão de fomentar a divisão. Na verdade, eles entraram invadindo, não tinham confiança em ninguém ali. Os sunitas não têm como, embora sejam mais um grupo, a maior parte dos sunitas estão ligados ao Estado, classe média, né? Mas tinham um fator de desconfiança que era o Saddam, né? Que eles queriam tirar, tiraram, né?
Então, nesse grupo não havia muito apoio, e no outro grupo, o grupo de classes mais pobres, mais desfavorecidas, que vieram do campo, estão morando nas cidades, né? Que tem uma grande participação de xiitas. Nesse grupo eles não tinham confiança mesmo, são a maioria da população. Esse grupo tem um grupo de ayatollahs que é mais moderado, que estava tentando manter aquela situação, aceitando aquela situação. Naturalmente, eles perderiam aos poucos controle desse movimento, porque a invasão unifica todo mundo contra o invasor. Essa é uma tendência normal, né? E isso está acelerando, também não deu nem para entregar, se é que os americanos iam entregar o governo aos iraquianos em junho, agora tem milhares de desculpas para não fazê-lo, né? A briga vai ficar mais... E o que eles poderiam fomentar, os ingleses fariam isso melhor, os colonialistas fariam isso melhor, dividir para governar, mas ali não, eles entraram para todo lado, e os grupos minoritários, em um certo momento, entre os xiitas, pelo menos esse grupo que está formando uma milícia, que está atacando os americanos, né? Foi aos poucos ganhando expressão, estão fazendo um trabalho bom de assistência nos bairros em que eles estão atuando, quer dizer, não vem por acaso isso não, eles estão voltados para o interesse do pessoal mais pobre, e que não viu nenhuma vantagem nessa ocupação, né? E eles estão ganhando poder, e estão se unindo aos sunitas. Então essa união está acontecendo muito mais rápido que os americanos poderiam desejar. Hoje tem um artigo do Washington Post, por exemplo, dizendo, olha, a união entre os grupos religiosos está acontecendo nas nossas caras, nas nossas barbas, e isso aí realmente para os Estados Unidos é uma ameaça razoável. A impressão que dá é que no momento eles estão mais organizados do que estavam na época da guerra. Os xiitas? A população, tanto os xiitas quanto os suítas, eu acho que eles estão mais organizados, porque a gente vê ataques diários e tudo está acontecendo, é como se eles estivessem planejando diariamente isso, mais do que durante a invasão. Agora, nesse período da ocupação, tanto é que as perdas dos americanos são maiores agora do que durante a guerra. Bom, passou um ano, se você reorganiza forças, é claro que uma resistência nunca seria coordenada por muito tempo pelo Saddam, porque o Saddam não tem esse apoio em toda a população, não tinha, certo? Ele tentou resistir, perdeu os 2 filhos, ele mesmo foi preso, mas ficou claro que a resistência não era o Saddam, né? Coisa que os americanos achavam que ele seria a figura que centralizaria. Não, o Iraque é uma coxa de retalhos, né? E o que está acontecendo é que as várias forças sociais e religiosas estão levando a cabeça e estão se voltando contra o inimigo, né? E isso leva um tempo para se organizar. É isso que nós estamos vendo. Depois de um ano, eles estão entrando melhor. E os americanos, eu acho que estão também ficando um pouco nervosos. É claro, estão todo dia levando na cabeça. Morre um, morre outro, agora está acelerando, está aumentando o número de mortes de mês. E a palavra toleiro reaparece. 130 mil soldados não resolvem, certo? As condições sociais pioraram, não melhoraram nada, não resolveram nada. Eles estão interessados em recuperar a produção de petróleo, certo? Fora disso, quem é que está organizando? Quem é que vai organizar aquela sociedade? Você vê também como o Vietnã do Bush? Como? Você vê também como o Vietnã do Bush? Bom... Há quem diga isso. A situação do Vietnã era um pouco diferente do Iraque, né? O Vietnã era ainda naquela época bem mais agrário, né? Hoje nós temos uma concentração urbana muito maior, mas eu acho que o Bush fez uma jogada muito arriscada, né? Entrando nos Estados Unidos, no Iraque, numa situação... Claro que ninguém queria o Saddam era uma ditadura, mas a ditadura que mantinha aquele caleidoscópio mais ou menos sob controle. Não precisa ser um grande estrategista para saber que se meteu ali no Iraque, vai mexer num jogo de peças muito delicado, certo? Joga com escudos no norte, tudo bem, os escudos estão quietinhos, porque finalmente vão ter um pouco mais de liberdade no Iraque, etc., uma certa autonomia, tudo bem, mas o resto é difícil de controlar, né? E os xiitas estavam em boa parte esperando receber o governo dos americanos, mas isso aí também, não ficaram satisfeitos com a Constituição que foi feita, que foi praticamente ditada pelos americanos, então a resistência aumentou em função disso, e na verdade a base popular desses novos grupos aqui que estão aparecendo como
quer dizer, líderes, inclusive, religiosos, porque os xiitas, o religioso e o político se mescla muito mais, não há uma separação, como eles sunitas, né? Então, esses novos grupos, eles vão ganhando força, porque a base social deles não está ganhando nada. E a pressão está aumentando. Qual você acha que é a alternativa dos Estados Unidos? A alternativa dos Estados Unidos, quer dizer, se eu fosse dar um conselho para o Bush, vocês entraram numa fria. Eu acho que vai ser difícil, inclusive, manter o objetivo principal deles, que era manter a produção de petróleo, porque num país que está todo minado socialmente, né, você tem que gastar a maior parte das suas forças de ocupação para controlar a segurança daquela instalação. Mas você tem sempre trabalhadores iraquianos que vão manter aquilo ali, a possibilidade de sabotagem sempre continua. Então, o objetivo principal, mesmo esse objetivo principal, é muito duvidoso, num país completamente, não só dividido e agora cada vez mais unido, mas não a favor da ocupação, óbvio, contra a ocupação, certo? Esse que é o grande momento hoje, né, que está ocorrendo e que vai continuar ocorrendo. Quer dizer, você via manifestações, hoje o Washington Post estava realmente impressionante, manifestações em bairros sunitas e xiitas juntos, saiu de um bairro para outro, né? Não ocorria isso antes, né? E a milícia, quando vinha depois a repressão dos americanos, a milícia mandando ver e matando em Os americanos estão realizando o milagre da unificação iraquiana. Um país artificial, criado pelos ingleses para poder dominar as tribos árabes, que sempre exigiu uma ditadura, e agora, pela primeira vez, eu acho que a democracia é possível, não pelo que os americanos queriam, mas porque eles estão unificando e levando a possibilidade de um novo país. Mas daí essa democracia, no sentido como ele está acostumado a ver, ele ainda vai passar por muitas... E ele está com um governo todo de fantoche, montou lá um conselho governamental que só tem pilantra. Esse Chalabi é um conhecido vigarista internacional, né? Sobretudo internacional, que no país não é... O tal de Chalabi, que é a figura principal que os americanos levaram para lá. E vários outros são do mesmo tipo. Por isso os xiitas estão querendo eleição o mais rapidamente possível. Eles são 60% da população. E essa questão uma coisa que eu estava me recordando agora, por esses dias que teve essa nova ofensiva lá da resistência iraquiana, foi que pouco antes da guerra efetivamente começar, o Saddam tinha distribuído armas para toda a população. Né? E, inclusive, tinha um comentário estranho, que alguns analistas estranhavam na época, que estava armando, inclusive, potenciais inimigos, inclusive, dele. Então, pode ser que ele tenha feito isso pensando numa resistência maior à própria ocupação mesmo em si. Mas tem muita arma lá, entendeu? O pessoal está armado, entra de fora, pessoal, entendeu? Não é uma situação, você também, um americano vai dizer, vamos desarmar esse povo, não vai desarmar o povo, e o exército do Iraque também se desfacelou, mas muita coisa ficou por ali, ninguém devolveu. Mesmo dentro dessa nova polícia que está sendo criada, é óbvio que com toda a vigilância que eles devem estar exercendo na seleção das pessoas que vão trabalhar na polícia, muito sujeito entra para a polícia para continuar também a resistência. Houve algumas manifestações que jogaram as polícias iraquianas para reprimir e depois, na verdade, houve uma solidariedade. Então é natural. Ocupação é sempre uma jogada muito perigosa e dificilmente acerta. E o único jeito para a ocupação se manter é jogar cada vez mais soldados, até que um dia você cai fora. Ok. Né? Mas no ano eleitoral, vamos ver como é que as coisas vão ficar, né? Vitor, muito obrigada. Você deixa o contato? Deve estar ali, não. É Vitor tá lá. UOL.com.br. Tá lá. Muito obrigada. Intervalo mais uma vez e na volta nós vamos debater o conservadorismo do brasileiro. Quem conversa conosco é o coordenador da Fundação Getúlio Vargas Opinião, Alberto Carlos Almeida. Já. TV é uma emissora da Rede Brasil. Se você quiser conhecer com antecedência os assuntos e os convidados do Olhar 2004, basta você acessar o nosso site. O endereço é www.tvbrasil.com.br, mas isso a partir das 7 da noite. Empregados de edifícios residenciais devem ter acesso ao elevador social e as piscinas dos prédios podem ser usadas pelas babás. De acordo com uma enquete feita pela DataUF,
A maioria das pessoas da classe média acha que não. A pesquisa confirma, o brasileiro é conservador. O coordenador da pesquisa, Alberto Carlos Almeida, está aqui conosco. Ele é professor na Universidade Federal Fluminense e coordenador da Fundação Getúlio Vargas Opinião. É interessantíssima essa pesquisa, né? Vocês fizeram uma pesquisa no Brasil todo? No Brasil inteiro, no final de 2002. Ah. É uma pesquisa financiada pela Fundação Ford. Inclusive, saiu um artigo publicado, né, na revista Inteligência, com esses dados. Vou mostrar já a revista. Agora, dá um resuminho das Então, coisas mais seguinte, importantes dessa pesquisa para quem está em casa. Isso daí é uma coisa já dentro da tradição do pensamento sociológico, antropológico brasileiro. E a figura mais importante nessa tradição é o antropólogo Roberto da Mata, que há tempos atrás, no famoso livro Carnavais, Malandros e Heróis, já tinha chamado a atenção para o caráter hierárquico da sociedade brasileira. O que é isso? Quer dizer, uma sociedade na qual as pessoas consideram, quer dizer, uma pessoa avalia a outra, julga a outra, em função de sua posição social. Tá? Isso daí, comparativamente aos Estados Unidos, quer dizer, a tradição norte-americana é oposta. A origem social das pessoas não importa no relacionamento. As pessoas são vistas de maneira igualitária. Isso daí, inclusive, é documentado na literatura sociológica do século passado, retrasado, né? E aí o que significa isso? Não é que numa sociedade igualitária, tal como a americana, não haja diferença entre as pessoas. Mas a diferença é contratual. O empregado e o patrão. Tem um contrato estabelecido que o patrão, naquelas condições, irá dar ordens e o empregado irá obedecer. Fora do contrato, eles são iguais. No Brasil, não. O que caracteriza uma sociedade hierárquica é que aquela hierarquia é mantida mesmo fora do contrato. Tá? Então, numa relação normal entre patrão e empregado, sendo que fora do trabalho, o empregado se comportará como empregado e o patrão como patrão. Sei lá, numa atividade social que eles eventualmente venham a se encontrar. E a pesquisa tentou detectar isso. Né? Dentro da literatura antropológica, foi a primeira vez que se mediu uma pesquisa de opinião. Não é uma enquete simplesmente, é uma pesquisa dentro dos padrões mais rigorosos, né? Se o brasileiro tem ou não essa mentalidade hierárquica, que tipo de aceitação ela encontra. E o que se detectou é muito forte, quer dizer, a pergunta que você, Lúcia, mencionou agora há pouco, quer dizer, se deve ou não utilizar o elevador social, né? Simplesmente o país se divide ao meio, metade diz que sim, metade diz que não. Você chama de hierárquica, eu chamo de hipócrita. Não, porque na sua pesquisa, por exemplo, a patroa autoriza a babá a frequentar a piscina. Ela pode ir à piscina do prédio, mas a babá não deve ir. Isso não é uma coisa hipócrita? Mas o fato de aceitar, quer dizer, nós medimos o quê? Como é que as pessoas veem isso? Tem uma pergunta aí que o resultado é fantástico. Se a pessoa ganha na Mega Sena, ela deve continuar morando no mesmo bairro, mas reformar sua casa, ou deve se mudar para um bairro rico? A maioria acha que ela deve continuar no mesmo bairro. Né? Uma visão do tipo, quer dizer, aquele ditado popular, cada macaco no seu galho. Não, você não tem mobilidade geográfica, totalmente diferente dos Estados Unidos. Quer dizer, um americano médio, ele vive em 17 estados diferentes durante a sua vida. Mobilidade geográfica completa, mobilidade de bairros, etc. Enquanto no Brasil você tem uma visão de fato hierárquica, né? De posições pré-estabelecidas, né? E essas posições têm que ser mantidas, necessariamente. Mas isso não é por conta da nossa colonização, não? Uma coisa que está enraizada na nossa cultura? É uma tradição, quer dizer, o que nós estamos fazendo é medindo a cultura de forma quantitativa. Tem diferenças importantíssimas. Tá? O que a antropologia faz? A antropologia, em geral, compara grupos. O grupo de brasileiros com o grupo de norte-americanos. Eles são diferentes. O que a pesquisa permitiu é ver dentro dos brasileiros quais são as diferenças existentes entre nós. Então você nota, por exemplo, que o sul do Brasil é muito menos hierárquico do que o Nordeste. O Nordeste deve ser o pior, né? É interessante você colocar isso, porque isso só confirma uma observação empírica nossa de que o grande problema da organização do movimento dos trabalhadores rurais sem terra e dos povos do Brasil é o pavor que isso causa às elites. Quando, por exemplo, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra mostra a capacidade de organização, mostra as conquistas que a gente vem tendo nos 20 anos, como, por exemplo, pessoas estudando medicina em Cuba, pessoas se formando em universidades para estar atuando em assentamentos, e aí os próprios sem terra e não outras pessoas atuando para, mas nós mesmos fazendo a nossa atuação e procurando ter acesso ao conhecimento para melhorar as nossas condições de vida, o quanto isso causa. No primeiro momento, estranheza, no segundo momento, pavor. Né? O caráter hierárquico da sociedade brasileira. Enquanto isso, por exemplo, mostra quando você vai reivindicar um direito seu, né? E que você usa métodos não ilegais, mas que contestam um determinado valor da sociedade, isso é repugnado. Enquanto um grupo de empresários e outros setores fazem isso
é aceito naturalmente. O que celebrizou esse tipo de produção é a frase, você sabe com quem está falando, não é isso? Então, é a situação típica de alguém que tem contato, que pode dar a famosa carteirada, né? Ele faz alguma ilegalidade no trânsito, o guarda vem lá e diz, você sabe com quem está falando? Né? São situações que praticamente todos nós conhecemos. Não necessariamente você precisa ser importante para lançar a mão dessa situação, mas conhecer alguém importante, ter algum tipo de documento que te habilite a fazer isso. Que é, a sociedade igualitária é o contrário. É quem você pensa que é para estar querendo isso. É completamente diferente. Você não tem nada de especial, você é igual a todos os outros. Você não tem nada de especial. Né? Na sociedade hierárquica, todo mundo se acha de alguma maneira especial. Né? Porque até os policiais, quando estão fora de serviço, também se acham no direito de impor alguma coisa porque o são. Você sabe com quem está falando? Eu sou policial, eu tenho algum tipo de contato, algum tipo de conexão, é completamente diferente. Né? Então, esse é um tipo de estruturação que a sociedade brasileira tem hierárquica. É claro que a outra parte disso, que todos nós temos acesso, esse você sabe com quem está falando, só alguns têm acesso. Só que tem uma parte que todos nós temos acesso, que é o seguinte, é o jeitinho. Você não precisa ser importante para dar um jeitinho, para conhecer alguém e burlar alguma regra geral. Né? Tudo isso, e aí tem esse elemento do conservadorismo, quer dizer, quando você anunciou essa pesquisa, chamou a atenção do conservadorismo. A sociedade brasileira é uma sociedade extremamente resistente em termos de mentalidade ao mercado. Porque o mercado é igualitário e impessoal. Essa é a dificuldade do Brasil. O Brasil aceita muito o Estado, que é soluções via Estado, que são soluções hierárquicas. Né? O mercado tem muita resistência. Daí toda a dificuldade com relação a reformas neoliberais. Porque reformas neoliberais impessoalizam as coisas. No mercado todo mundo é impessoal, ninguém tem um nome próprio. Você só ganha se você for eficiente. Você só ganha terra se você for produtivo e mostrar que você merece por causa do seu mérito. E não porque você impunha uma bandeira e diz que é injustiça, etc. No caso americano não foi assim, claro. Né? Quem dava mais tiro. Não, tudo bem, mas veja só. Isso daí é o império do mercado, o império da lei, o império do impessoalismo. E o Brasil resiste muito a isso. O que mais impressionou você? O conservadorismo... Olha, o que impressionou é o seguinte, quer dizer, essa é uma tese antiga, a contribuição de Roberto da Mata, o livro dele celebrizou já nos anos 70, não é isso? Nos anos 80, e é uma coisa que perdura até hoje. Eu acho que é uma mudança geracional muito lenta que vai acontecer no Brasil. A pesquisa detecta que as pessoas mais jovens tendem a ser menos hierárquicas que as pessoas mais velhas. As mais pessoas informadas também. Né? Mais escolarizadas, etc. Isso. As menos escolarizadas não são mais hierárquicas. Isso daí, nós não sabemos, essa bateria de perguntas ideal, passados 5 anos, repetida, mais 5 repetidas, para a gente ver como é que isso vai evoluir no Brasil. Mas uma hipótese, né, não passa de uma hipótese razoável, é de que, na medida em que for aumentando a escolarização média da população brasileira, esse tipo de coisa vai ser rejeitado. Quer dizer, a carteirada, você sabe o que a gente está falando, a pessoa vai responder, não, você é só mais um. E quer dizer, você está entrando numa sociedade de massa. Você tem menos chance de conhecer alguém que te dê uma oportunidade de navegação ou por via contatos te levar a ter algum tipo de benefício. Isso vai ficando cada vez mais raro. Não que não exista, é claro que existe, é importante, mas vai ficando mais raro e a aceitação social disso vai diminuindo. Eu acho que o que falta fundamentalmente para acontecer isso é a sociedade brasileira se democratizar mais. Né? As pessoas terem acesso aos bens de vida, como a cultura, a educação e a distribuição de renda, a distribuição da terra. Eu não concordo que é o mercado que deva definir quem é que tem direito à vida, quem é que tem direito ao acesso aos meios de produção, não concordo com essa tese. E acho que o que precisa da sociedade brasileira é se complementar. Né? Aí eu acho que o Caio Prado Júnior tem absoluta razão. O Brasil é alguma coisa entre uma nação, entre uma colônia e uma nação. E tem um caminho interrompido. Eu queria fazer uma retificação, eu não disse, eu não defendi o mercado... A questão republicana, por exemplo, no Brasil... Eu não defendi o mercado como o distribuidor de recursos. Eu disse que a resistência ao mercado é o conservadorismo disso. Ela tem a ver com essa mentalidade hierárquica. Por quê? Porque o mercado é impessoal, né? E a hierarquia não é impessoal. O jeitinho não é impessoal. Então existe uma luta, né? Toda resistência, qual é o pano de fundo sociológico, cultural da resistência ao mercado? É a resistência ao impessoal. O mercado trata as pessoas de maneira impessoal. Eu não vou contratar alguém porque eu gostei daquela pessoa, porque estudou no mesmo colégio que eu estudei, ou porque foi colega da minha irmã, ou qualquer coisa desse tipo. Eu vou contratar porque ela é boa. Isso é uma visão de mercado. Eu vou contratar porque ela trabalha bem. Né? E isso é um tratamento impessoal que você está dando à pessoa. Então, e esse é o tipo de resistência, quando você diz a desigualdade aumentou, na sociedade toda ela cartelizada, na hora que você coloca mercado, a desigualdade diminui. Foi exatamente o que aconteceu no Brasil nesse período. Todos os índices de higiene no Brasil diminuíram. Por quê?
porque você tinha ilhas de privilegiados que na hora que você estabeleceu e começou a colocar mercado de trabalho aí, essas pessoas perderam renda. Mas agora, recentemente, não, o índice de Gini Mas piorou. o índice de Gini, ele tem várias causas. O que é índice de Gini? É o que mede a desigualdade, né? O índice que mede a desigualdade. É uma forma de medir. Por exemplo, a inflação gera o aumento dele, né? Então ele tem vários motivos, né, que interferem no índice de Gini. O mercado é um deles. Uma sociedade que ela é toda cartelizada, que você tem grupos que se aparelham do Estado e conseguem, graças ao Estado, uma fatia maior de renda, na hora que você tira isso, essas pessoas perdem renda. E é claro que existe. O mercado vai ser o novo distribuidor de recursos aí. Então a hierarquia tem a ver com o Estado. É óbvio que a hierarquia tem a ver com o Estado. Uma sociedade que é uma sociedade que tem uma forma de pensar lá na sua origem, conforme mesmo você mencionou, ibérica, portuguesa, né? Os dois países do mundo que têm cartório, Brasil e Portugal, não existem outros, né? Do mundo ocidental. Então é óbvio que isso está relacionado. Isso é um conjunto, quer dizer, é o que os americanos chamam de uma certa síndrome, né? É um conjunto de características comuns. Ok, Eu queria fazer... perfeito. Já então, acabou? olha só, você pelo menos deixa uma luz no fim do túnel, quem sabe os mais jovens são menos hierárquicos. A tendência é que o Brasil se deshierarquize, não é isso? Queria agradecer a sua presença, parabéns pela pesquisa, deixe seu contato. aalmeida@fgv.br. Tá lá, tá no ar. Valeu, obrigada. Estamos encerrando o programa, queria agradecer ao Guilherme Gonzaga, que é coordenador estadual do MST do Rio de Janeiro. Obrigada, Guilherme. Agradecer a jornalista Elisa Mendes. Obrigada. Obrigada, beijo Lúcia. pelo Dia do Jornalista hoje. Beijo para você também. Obrigada. Agradecer ao Milton Coelho da Graça, outro jornalista, outro beijo. Outra, eu pensei que eu ia levar. Cheio de beijo Mas hoje. tudo bem. Obrigada, Milton. E agradecer ao Vitor Hugo Klagsvão, que é coordenador de pós-graduação de Relações Internacionais da UF. Muito obrigada, Vitor. E agradeço a você que tem nos assistindo. Encerramos aqui e voltamos amanhã, logo após o programa Contos da Meia-Noite. E voltamos com um novo olhar sobre os rumos da política nacional, os principais fatos do dia no Brasil e no mundo. Amanhã, programa especial. Não perca. Uma noite boa e até lá. TV é uma emissora da Rede Brasil.